pessoal da 2000? Bom, vamos aqui ver mais um pouquinho, né, de um conteúdo que a gente pode agregar na matéria de gramática de português. É sempre interessante a gente entender um pouquinho mais do que a gente vai estudar. Nós vamos ver, esse ano, predicativo. E aí, vamos resgatar o que era o predicativo do sujeito e acrescentar também um pouquinho o que é o predicativo do objeto. Né? É legal a gente entender quais são os tipos. Então, retomando o conceito, predicativo é um estado, uma qualificação, né? Uma característica, uma qualidade que a gente dá tanto para o sujeito quanto para o objeto. Lembrando que o objeto nada mais é que o complemento verbal. A gente aproveita para resgatar isso também. O que é um complemento verbal? São os complementos dos verbos transitivos, né? São aqueles verbos que necessitam de complemento. Os transitivos diretos, indiretos e os bitransitivos. Por isso que nós temos os complementos, objeto direto e indireto. Então, vamos entender um pouquinho o que é cada um. Predicativo do sujeito, como o nome já diz, se o predicativo é um estado ou qualificação, ele vai estar dando isso para o sujeito da oração. Lembrando que, para a gente achar o sujeito da oração, a gente faz a pergunta para o verbo. Olha aqui, os garotos permanecem calados. Quem permanece calado? Os garotos. Portanto, nós percebemos que essa característica aqui está sendo ligada ao sujeito, que é os garotos, tá? E outra característica do predicativo do sujeito é que essa ponte, essa ligação vai ser feita por um verbo de ligação, que são eles, resgatando lá o que a gente já estudou, os verbos de ligação, ser, estar, permanecer, continuar, ok? Por quê? Fazem justamente a ligação. O mais importante aqui, né, nesse predicado, né, quando a gente tem um verbo de ligação, a gente tem um predicado nominal, por isso predicado nominal, o verbo de ligação, ele só faz a ponte. O principal aqui é a característica, o principal aqui é o predicativo do sujeito, ok? Olha outro exemplo. Aquela criança parece irritada. Quem parece irritada? Aquela criança, o sujeito. Olha outro verbo de ligação aqui. Portanto, predicativo do sujeito, irritada, predicado nominal. Por que predicado nominal? Porque o mais importante, o núcleo desse predicado é o nome, é o predicativo, é a característica. Ok? Vamos agora ver o predicativo do objeto. Lembrando, né, retomando, objeto direto e indireto. Olha aqui como funciona. O juiz julgou o réu inocente. E aí a gente vai entender aqui todo o contexto dessa oração. O juiz julgou. Julgou quem? O réu. O réu é o objeto direto, complementa o verbo julgar. Nós percebemos que nessa oração a gente tem uma característica aqui. Só que diferente do predicativo do sujeito, essa característica não é ligada ao sujeito, que é o juiz. É ligada ao complemento verbal, que é o réu. Por isso que nesse caso aqui nós temos um predicativo do objeto. Porque essa característica, esse estado ou qualificação está sendo dado ao complemento verbal, ao objeto. Que nesse caso é um objeto direto, porque não vem precedido de preposição. Ele também pode ocorrer no objeto indireto, tá? O predicativo do objeto pode ser tanto de objeto direto quanto indireto. Olha o exemplo aqui. Os policiais pediam, aqui ó, perdão, aqui, outro de objeto direto. Os policiais pediam calma absoluta. Os policiais pediam o quê? Calma, calma, complementa o verbo pedir, mas qual é a característica aqui da calma? Absoluta. Então, esse predicativo aqui complementa o objeto direto. E agora sim, um exemplo com objeto indireto. Eu gosto. Quem gosta, gosta de alguém ou de alguma coisa. Gosto de você. Olha aqui, ó, objeto indireto precedido por preposição. Eu gosto de vocês. Olha a característica aqui, seguindo. Gosto de vocês. Qual a característica que está sendo dada a esse objeto indireto? Alegres. Portanto, aqui a gente também tem um predicativo do objeto.
Agora aqui, ó, para a gente fechar, uma observação. Cuidado para não confundir predicativo do sujeito com adjunto adverbial. Por quê? Qual a diferença que a gente vai perceber aqui, que é a dica, quando a gente, precisar fazer essa análise? Olha aqui o exemplo. Ela vive tranquila. Quem vive tranquila é ela. Essa característica está sendo dada ao sujeito ela. Por que aqui eu sei que é um predicativo do sujeito? Porque aqui é variável. Olha, se eu fosse fazer uma flexão de número. Elas vivem tranquilas. Portanto, se você perceber que tem essa alteração de flexão, será predicativo do sujeito. Aqui, ó, se for variável. Se for invariável, olha o exemplo. Ela vive tranquilamente. Invariável, nesse caso aqui, não é predicativo. Por quê? Invariável. Olha aqui, vou usar o mesmo exemplo, fazendo a flexão de número. Elas vivem tranquilamente. Então, essa é a dica para a gente saber distinguir quando tem um predicativo do sujeito ou um adjunto adverbial. Ok, galera? Espero aí que tenha ficado bem claro e entendido esse conteúdo para a gente poder agregar cada vez mais o nosso conhecimento em gramática. Beijos, até a próxima!